Olá, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre algo muito especial, que é viver na dependência e viver na independência. Todo cristão, ele sempre vai passar por vamos dizer, essa complexidade na sua cabeça, né? Essa grande dúvida. Meu Deus, será que eu estou vivendo na tua dependência ou será que eu estou sendo independente? Antes de mais nada, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, muito no tempo. A gente vai lá para o Jardim do Éden e vai estudar um pouco sobre quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva. Bem, Adão e Eva, eles viviam na completa dependência de Deus. Então, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, ele criou para ser dependente dele. Então, toda a obra de Deus é dependente do próprio Deus. Então, Deus, ele criou o homem e esse homem era dependente dele. Mas, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve uma independência da dependência. Só que essa mudança drástica não levou o homem à independência total, e sim levou o homem a um estado de miserabilidade, porque o homem miserável, ele não sabe dos seus problemas, então ele não sabe da sua dependência. Ele tem um ar de independência, mas ele é um completo dependente. Essa miséria que se apossou no homem após o pecado fez com que ele se desligasse a Deus, pensando ele que ele ia conseguir sozinho. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós entregamos de novo esse estado e voltamos para o estado da dependência dele. Então, Jesus ele nos liga de novo ao Jardim do Éden, fazendo com que a gente se torne completo e dependente de Deus. Sem isso, nós estaríamos no claro caso da miserabilidade total. Então, eu sei que você deve estar pensando, irmão Sidney, então eu sou um dependente de Deus, porque depois que me entreguei a Jesus, eu me tornei completamente dependente dele. Isso é verdade, mas tem um porém. O porém é o seguinte, que esse grau de dependência, ele é atualizado todos os dias. Então, todos os dias tu te torna mais dependente, ou todos os dias tu te torna mais independente. Por quê? Porque são escolhas diárias que você vai fazendo. Então, nessas escolhas, você vai tramando a sua vida de volta aos caminhos do Senhor, ou se distanciando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Então a gente tem um exemplo na Bíblia que vai tornar isso bem mais claro para você. 1 Reis, capítulo 17, diz o seguinte: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem a corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do rio Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Bem, todo mundo conhece essa passagem, eu creio que você também conhece, mas aqui é um caso claro de alguém que quer viver na dependência e de outro que quer viver na independência. Sobre essas questões, a gente vai ter o seguinte: o quadro de dependência está Elias, um homem de Deus, um homem que seguia a lei de Deus, um homem que era um profeta de Deus, um homem que era um reformador do seu tempo. E no quadro de independência tem Acabe, que era um homem que não era para ser rei de Israel, mas por conta do golpe que seu pai deu, assim, sobre o aval de Deus, ele recebeu essa herança da monarquia. Então ele era um monarca mesmo não merecendo ser. Mas ele escolheu ser um independente, ele escolheu seguir as suas próprias ordens, ele escolheu casar com uma mulher estranha, com costumes estranhos, servir a deuses estranhos, principalmente fazer acordos comerciais, acordos militares, e esses acordos são essas escolhas diárias que nós fazemos e nos tornamos cada vez mais independentes. Então nós temos um caso claro aqui, alguém que seguiu a dependência e alguém que seguiu a independência. Só que tem um porém. Quando a gente escolhe ser dependente, não necessariamente todas as portas vão se abrir. Aí que está o negócio. Aí que o diabo começa a trabalhar. Porque na nossa cabeça a gente pensa o seguinte: não, a partir do momento que eu entregar a Deus completamente, cantar aquela música assim, ó, tudo entregarei, a gente pensa, não, agora todas as portas vão abrir, agora eu vou me fazer, agora todas as coisas vão acontecer, porque Deus vai estar tendo todo o controle da minha vida e tudo mais. Bem, isso é muito verdade. Mas tem um tempo certo para cada coisa. Então, muitas coisas você será testado antes das coisas fluírem na sua vida. Então a gente tem um tempo de muitas dúvidas. Será que está valendo a pena essa minha vida? Será que esse tempo todo que eu escolhi ser completamente dependente de Deus
as coisas não estão fluindo como eu queria, não está tendo resultado como eu almejava, eu não estou conseguindo ver todos os sacrifícios que eu estou fazendo. Por isso que o apóstolo Pedro falou: Senhor, nós deixamos tudo, Senhor. Nós deixamos tudo. Qual vai ser o benefício de fazer isso por ti? Eu quero saber, eu deixei meu emprego, deixei até a minha mulher em casa para te seguir aqui integralmente. O que eu vou ter, o que eu vou ganhar com isso? Então todos nós temos um certo estímulo e, querendo ou não, todos nós tentamos fazer bem para nós mesmos. Até o negar a si mesmo é um claro exemplo que nós estamos pensando em nós mesmos. Porque se eu estou negando a mim mesmo, é para um bem maior. E esse bem maior é viver a glória eterna com Cristo. Então se eu estou pensando nisso lá na frente, como um ganho para mim, então eu vou negar a mim mesmo. Só que eu estou pensando em mim também. Então todo mundo, mesmo dentro do cristianismo, fora do cristianismo, ele está pensando em si. Ele está pensando o que ele vai ganhar, o que ele vai perder com isso. Só que quando a gente começa a ter essas coisas de dependência, não necessariamente todas as coisas vão fluir para a nossa vida. Então o que Elias provou? Elias provou a dependência de Deus, mas ele foi levado para o deserto. Não faltou pão, não faltou comida e não faltou água. Não faltou roupa. Mas mesmo assim ele estava no deserto. Só que aquele que escolheu ser independente, que é Acabe, ele era o rei de Israel. Ele comia a melhor comida que tinha. Mesmo tendo tudo racionado, mesmo o pessoal passando fome, não faltou comida na mesa do rei. Porque não faltava comida na mesa do rei. Então a gente tem que entender que o teu inimigo, ou um homem, uma mulher que vive esse desvaneio moral, não necessariamente ela vai passar necessidades. Não necessariamente ela vai se largar da própria sorte, ou não necessariamente ela vai provar dos maus do mundo. Não. Possivelmente ela vai estar muito bem. Por isso que no Salmo 77, o salmista falou: Senhor, quando eu olhei para a vida do ímpio, eu quase me desviei. Porque parece que eles não têm problema nenhum. Mas aí o salmista fala: mas quando eu vi o final da vida deles, aí que eu vi que realmente eles estavam completamente perdidos. Então a gente precisa ver não só aquilo que está acontecendo nos nossos olhos agora, mas o final das nossas vidas. Porque o que a gente tem é Elias sendo um homem transladado por Deus. No final da vida de Elias, a gente percebe que Deus vem buscar numa carruagem de fogo. Enquanto Acabe, sim, o Acabe, ele morreu numa guerra. E a sua mulher, Jezabel, foi comida por cachorros. A gente tem que entender que o final da vida de alguém que quer viver essa independência de Deus é catastrófico. Mas o final da vida daquele que quer viver sua dependência de Deus vai ter comida, vai ter água, vai ter alimento, vai ter provisão. E para onde esse homem de Deus, essa mulher for, vai ter milagres. Os milagres acompanharão, as bênçãos acompanharão aqueles que creem. A gente tem que entender que você que escolheu ser dependente de Deus, você vai ter decisões difíceis a ser tomadas. Decisões essas que muita gente lá fora vai pensar assim: poxa, tu fez uma besteira, sabe? Tu tá andando com fé, então tu tá andando no escuro. Quem está do lado de fora pensa que aquele que está andando em fé está andando no escuro, mas na verdade, quem está dentro sabe muito bem onde está pisando. Nem todas as coisas vão acontecer no teu tempo, mas a gente pensar que José, por exemplo, ele era um homem que foi chamado por Deus para trazer o seu pai de volta, para trazer comida, para resgatar o mundo de uma sequidão terrível. Mas todo esse plano na vida de José tinha um tempo. Então se José ele fosse levantado por Deus logo depois que o copeiro queria entregá-lo, então José falou assim: copeiro, você vai voltar daqui a 3 dias, por favor, lembre-se de mim. Se o copeiro lembrasse de José chegando ao faraó, talvez falasse de José: olha lá, tem um homem, tira ele de lá, por favor, não sei o que. Talvez José ele seria um auxiliar de copeiro do rei. Essa precipitação é a gente querer fazer logo as coisas, que as coisas deem certo, afinal eu sou dependente de Deus, afinal eu me entreguei para Deus, afinal todas as coisas agora têm que fluir assim. Você pensa que não, essa é a hora de Deus me levantar, essa é a hora das coisas acontecerem, quando na verdade Deus tem um plano muito melhor para você. Sou eu, diz o Senhor, que tenho um plano para vós, plano de não lhe causar dano, mas sim de fazer o bem. Eu tenho para você um bom futuro e a esperança. É isso que Deus diz para você, é isso que Deus está querendo dizer ao teu coração. Confie nele, entregue-se cada vez mais a ele e sempre seja convicto das coisas que Deus esteja te chamando. Seja para largar um emprego, seja para largar uma faculdade em Deus, seja para largar um namoro, seja para fazer algo que ninguém talvez entenda, mas viva cada vez mais dependente da palavra dele. Sem a palavra dele você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada, somos apenas o miserável que achamos que somos alguma coisa.
Mas lembre-se que no final da tua vida, você vai colher tudo aquilo que você está plantando hoje na dependência de Deus. Então que nós possamos ser como Elias, escolher a dependência. Não vai ser fácil, não vai ser do nosso modo, não vai ser do nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, mas com certeza vai ser muito melhor, muito maior do que aquilo que pensamos e imaginamos. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família. E você está no meu canal, então por favor, curta esse vídeo, compartilhe. Essa parte eu acho engraçada. Então por favor, compartilhe esse vídeo, curta se você gostou e deixa aí um comentário bem legal também. É nóis, eu vou mostrar aqui pra vocês, Débora aqui me olhando aqui. Dá um alô pra eles aí, Débora Estela. Gente, minha esposa também tem um canal, tá? Então sigam ela aí também, o canal dela vai aparecer, tá galera?